E aí, pessoal, tudo bom? Vamos então para a nossa segunda aula aqui do curso de Metalurgia Física, que agora a gente vai tratar um assunto um pouquinho diferente, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto alguma coisa relacionada a isso, mas talvez nunca tenham visto isso de fato, tá? Eu estou falando de textura, vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, né? Mas aqui a gente não vai falar da textura em si, a gente vai falar de representação de textura, tá? Como a gente representa a textura e como a gente visualiza a textura no material, tá? Lembrando, textura é a orientação preferencial de grão, certo? E para isso a gente vai ver uma coisa antes que chama projeção estereográfica, que talvez vocês já tenham visto alguma projeção estereográfica na vida, mas vocês ou não sabiam que aquilo era uma projeção estereográfica, ou vocês simplesmente não sabiam o que era aquilo, né? Então, só começar com prestar atenção na palavra, não é que nem a caneta, a Bic, não é uma projeção esferográfica, é uma projeção estereográfica, tá? Então, como resumo nessa aula, a gente vai primeiro ver o que é um eixo de zona, o que é essa lei de Weiss, tá? Relembrar um pouquinho questão de plano e orientação, bem rápido, e depois a gente vai para a parte mais demorada dessa aula, que é entender a projeção estereográfica. Então a gente vai tentar construir uma projeção estereográfica para vocês entenderem o que ela é. Tá, por fim a gente vai explicar rapidamente a rede de Wolff e a relação dela com a projeção estereográfica. E depois a última parte, que é a parte mais usando isso, aplicando tudo isso que a gente viu, vem em representações de textura. Tá? A projeção estereográfica não serve só para a gente representar a textura, a gente usa ela para um monte de outras coisas. Mas uma aplicação muito forte é em representação de textura. Então vamos falar de tudo isso mais ou menos junto. Tá? Uma boa referência para essa aula é o livro do Kulic. Esse livro ele é antigo, tá? Então ele tem muita coisa que não está muito atualizada. Mas ele tem, não é nem um capítulo, é um subcapítulo sobre projeção estereográfica que é interessante. Então, na minha edição que eu tenho do Kulic, é o capítulo 2.11, tá? Vale a pena dar uma olhada, não é longo, é umas 10 páginas. Então, vocês já devem ter visto esse tipo de imagem na vida de vocês, não sei se já viram, imagens de EBSD mostrando textura, figuras de polo, padrões de fração de elétrons, não sei se vocês já viram, mapas de fase. Não sei se vocês viram, não viram, se isso é novo, mas essa aula vocês vão entender o que cada uma dessas figuras está tentando mostrar, com exceção da difração de elétrons. Essa vai ficar para a próxima, não para a próxima, mas para alguma na vida de vocês aí mais para frente, tá? Essas representações de textura, as figuras de polo inverso, os mapeamentos de figura de polo inverso e as figuras de polo, tá? Que são essas aqui da esquerda. Beleza? Então, começando nossa aula, vamos começar falando o que é um eixo de zona e o que é a lei de Weiss. Então, a gente vai puxar um pouquinho agora de volta algumas coisas que a gente viu em CM já, ou pelo menos que vocês viram com CM, com quem quer que vocês tenham visto, e um pouquinho além na direção de construir a projeção estereográfica, tá? Então, fazer uma revisão aí, né? Uma definição nova, né? Ver algumas definições. Uma definição nova para vocês é o que é uma zona, tá? Uma zona não é a bagunça que está aí no canto da casa de vocês, não, né? A zona é um conjunto de planos que compartilha uma direção. Então, se a gente pensar que vários planos, olhando nessa figura, todos eles têm uma direção em comum, né? Isso é o que a gente chama de zona. Então, uma zona é basicamente uma direção nesse contexto que a gente está olhando, tá? Uma direção que vai conter alguns planos. Quais planos? São infinitos planos que contêm aquela direção, mas se eu pegar aqui um plano, por exemplo, perpendicular à tela, né, um plano que ele está, por exemplo, aqui na horizontal, totalmente na horizontal, essa zona aí não contém esse plano, né? Porque esse plano aí essa direção não está contida nesse plano que eu falei, tá? Então essa direção que é compartilhada por todos esses planos é chamado de eixo de zona. Então um eixo de zona é sempre uma direção que eu vou estar olhando o meu cristal. E então a gente pode falar, quando a gente fala um eixo de zona e uma direção cristalina, essas coisas são quase que equivalentes. Então eu posso falar o eixo de zona 100, por exemplo, ou 10, ou 11, tá? Todos esses são direções e todas essas direções têm um conjunto de planos aí que compartilham essa direção, as zonas, correto? Tá? Correto? Então, o que a lei de Weiss diz pra gente? O que é essa lei?
ela basicamente diz que se uma direção está contida em um certo plano, então o produto escalar entre essa direção e esse plano dá zero. Simples assim. Então, todos esses planos que a gente está vendo aqui nessa figura, que tem diferentes índices de Miller aí, HKL, né? Cada um desses planos tem um índice HKL diferente. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm produto escalar zero com U, V e W, tá? Então, todos eles vão obedecer à lei de Weiss aqui, tá? Esse plano que eu falei aqui, um plano horizontal aqui, cortando a tela, por exemplo, esse plano não vai ter um produto escalar zero com essa direção UVW, tá? Então, né, esse plano, essa zona não está contida, né, nesse eixo de zona, certo? Simples assim. E o que é interessante disso? Aqui, percebe que a gente está usando um UVW, que é uma direção, e um HKL, que é um plano, tá? Isso é sempre válido. Essa relação que eu estou colocando aqui, ela é sempre válida. Se esse cristal for cúbico, é válido. Se ele for tetragonal, é válido. Se ele for triclínico, é válido, tá? Por que eu estou falando isso? Porque para um cristal cúbico, né, e é o que eu vou tentar mostrar aqui, a direção 110, né, e essa relação da lei de Weiss, ela se aplica para direções também, para planos também. Como assim? Por exemplo, se você olhar aqui, por exemplo, eu acho que vocês conseguem ver, essa direção 110, ela é perpendicular ao plano 110, né? Nesse caso aqui, que esse cristal aqui é tetragonal, essa direção e esse plano não são mais perpendiculares, tá? Mas se eu pegar um UVW aqui específico, por exemplo, esse plano aqui 001, essa direção aqui 001, essa direção aqui 001, esse plano aqui, essa zona aqui, né, o plano 110, ele contém tanto essa direção quanto essa direção, né? Nesse caso aqui, esse plano aqui contém essa direção, esse plano aqui contém essa direção. O que eu estou querendo dizer? Que essa relação aqui da lei de Weiss, da direção estar contida no plano, independe do sistema cristalino que a gente está olhando, tá? Essa informação, ela é bem útil para outras coisas que a gente vai ver mais para frente. Se você não entendeu 100%, não vai ter um grande impacto agora. Pergunta na aula que eu explico melhor. Não sei se ficou claro com a explicação que eu dei aqui. Mas o que eu queria fazer agora é ter uma revisão rápida com vocês de planos e direções, né? Eu acho que se vocês não lembram muito bem se a gente olha para uma direção, como que a gente classifica aquela direção, agora é a hora de vocês voltarem e relembrarem, tá? Porque a gente vai estar falando bastante de direções, de planos nesses vídeos e nos da próxima aula. E até daqui a 3 aulas a gente vai estar tratando de uma forma geral. Então é bom vocês terem isso bem claro na cabeça. Então, por exemplo, por que essa direção aqui é a direção 110, tá? Por quê? Bom, porque esse vetor aqui está indo nessa direção, que o quê? Eu peguei um vetor na direção aqui x, um vetor na direção y, né? Juntei os dois, dá alguma coisa nessa direção aqui. Peguei o índice mais reduzido possível, tá aí minha direção 110, né? Essa direção aqui é a direção 100, essa direção aqui é 010, essa direção para cima é 001. Né? Se eu saísse daqui e atravessasse a diagonal do cubo, seria a 111 e por aí vai, né? Então, olhando para qualquer direção aí, a gente deveria ser capaz aí de determinar os índices de Miller aí dessa direção. Tá? E plano, como que a gente fazia? Vocês lembram? Né? Por que esse plano rosa aqui é o plano 110? Por que esse plano rosa aqui também é o plano 110? Né? Como é que a gente via isso? Vocês devem lembrar que a gente pegava os interceptos aqui nos eixos x, y e z, né? E fazia 1 sobre esse número. Então, tá cruzando aqui o eixo x, né, no ponto 1, tá cruzando o eixo y no ponto 2 e não tá cruzando o eixo z, né? Então, 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre infinito, né? Sobre mais infinito aí,
né, ou menos, né, dá zero, certo? Então, o nosso índice de Miller desse plano aqui é um zero. A mesma coisa vale para esse rosinha aqui no tetragonal, tá? Então, se isso que eu falei para vocês agora bem rapidamente não está claro, voltem e revejam como ver índices de Miller em planos e direções. Isso é bem importante aí, né, para as coisas que vão vir a seguir aí. Beleza? Então, passamos dessa revisão rápida, vamos então entender o que é uma projeção estereográfica agora. Isso aí, na verdade, é uma coisa que a gente roubou aí da geografia, tá? Vocês já viram projeções estereográficas na vida. E a ideia de uma projeção estereográfica é que ela é uma projeção, ou seja, a gente está pegando alguma coisa de ordem maior, de ordem, nesse caso, tridimensional, e a gente vai projetar isso para ser capaz de representar isso em 2 dimensões, tá? Então, um exemplo aí seria a gente representar a Terra na forma de uma projeção estereográfica, né? Então, a gente pode representar mapas e regiões do planeta aí na forma de projeções estereográficas, tá? Vocês já devem estar um pouco confusos, pensando por que eu vou usar isso para um cristal, né? Já entramos nessa questão, tá? Então, essa aula aqui, boa parte dessa aula vai ser a gente, então, trabalhando na construção de uma projeção estereográfica, para vocês verem a quantidade de informação que está contida nela, tá? O jeito mais comum aí da gente representar, né, fazer essas projeções estereográficas, então ainda não estamos falando de cristais, a gente está simplesmente falando em representar todas as informações contidas em uma esfera em um plano. Então, tem alguns jeitos de fazer, tá? O que a gente vai trabalhar mais é essa ideia aqui da projeção no plano equatorial, tá? Que seria o quê? A gente pensar que a gente tem um plano aqui no equador da nossa esfera, né? Bem no meio da esfera, cortando essa esfera aí bem entre alguma coisa que a gente vai chamar de polo norte, alguma coisa que a gente vai chamar de polo sul. E o que a nossa projeção estereográfica vai fazer ela vai pegar toda a informação que tiver nessa região aqui da esfera, numa região da superfície da esfera, e ela vai ser projetada em direção ao polo sul, que nem a gente está mostrando aqui, certo? Então vai pegar cada ponto aqui da superfície da esfera e vai jogar isso aqui, traçar uma linha jogando em direção ao polo sul. Onde isso cortar o nosso plano equatorial, a gente vai marcar. Então, essa região circular aqui na superfície da esfera vai se tornar aqui uma região circular barra elíptica aqui em alguma região ali do meu plano equatorial, tá? E eu vou fazer isso com todas as informações contidas na superfície da esfera. Então, percebe que eu até consigo representar os 2 hemisférios, né? Um hemisfério é uma meia esfera, os meus 2 hemisférios na minha projeção estereográfica, tá? A minha projeção estereográfica é o que eu vou ver aqui nesse plano aqui projetado aqui, certo? Mas é mais comum a gente representar só um hemisfério na nossa projeção estereográfica, tá? Isso vale para as projeções estereográficas que a gente vai fazer também para materiais. A gente vai tender, né, diferente daquela imagem que eu mostrei lá atrás, que a gente tenta representar tudo na nossa projeção, a gente vai tentar representar só um hemisfério. Nesse caso aqui, o hemisfério norte, essa região acima aqui, tá? Para a maioria dos cristais isso não vai ser problema nenhum, tá? Por causa da simetria deles. Então, só para acabar essa aula, antes da gente começar a construir a nossa projeção estereográfica da nossa esfera, vamos falar algumas definições. Primeira definição, um grande círculo. O que é um grande círculo? Ele é um círculo, tem lá a nossa esfera, ele é um círculo que passa pelo centro da esfera, tá? Se ele atravessar o centro da esfera, é um grande círculo. Seja ele, por exemplo, o plano equatorial, né, o plano que está entre o polo norte e o polo sul, pode ser até o plano que liga o polo norte ao plano sul, qualquer outro inclinado. Todos esses, a região que ele corta ali a esfera, é um grande círculo, tá? E um pequeno círculo é um plano que não passa pelo centro da esfera, tá? Então, por exemplo, esse aí, tem infinitos outros. Então, vocês já ouviram esses nomes, latitude e longitude. A latitude
ela é composta aí por pequenos círculos e ela vai dar aí planos sempre paralelos ao plano equatorial, né? E a longitude sempre sai do polo norte, vai em direção ao polo sul, por exemplo, são grandes círculos, né? Então, relembrando aí para vocês a ideia de latitude e longitude que vocês devem ter visto aí em geografia. Beleza? Então, vamos começar agora a construir a nossa projeção estereográfica no próximo vídeo.